Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações para vocês sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos aqui, número 1, né, de vibrações mecânicas, tá? No módulo 51 aí de 2024, certo? Primeiramente, eu gostaria de desejar um excelente ano novo aí para todos vocês, né? Dizer que eu desejo do fundo do coração que todos os objetivos que vocês tenham, eles venham a ser concluídos, tá? Essas disciplinas eu entendo que são umas das últimas do curso, então muitos de vocês devem estar na reta final, né? Então desejo muito sucesso aí para todos nessa caminhada, tá certo? Que seja um ano repleto de realizações aí para todos nós, tá? Pessoal, iniciando aqui então, tá? A atividade ela tem três questões aí pra gente resolver, tá? Eu vou diretamente para a questão 2 aqui, que talvez seja a única questão com análise matemática que a gente tem que fazer, tá? As demais questões aí, claro, eu fico à disposição aí para ajudá-los a resolver, é só fazer contato comigo, tá? Que aí a gente vai trabalhando aí com elas sem problema nenhum. Mas elas são mais simples, né? Mais tranquilas aí de resolver, tá? Então, na questão 2 aqui nós temos um sistema massa-mola, né? Então, e no contexto dela diz que um sistema ele pode ser bastante complexo, de forma que vários componentes diferentes podem funcionar como um amortecedor ou como molas, tá? Então, sendo assim, é para a gente apresentar o valor da força resultante para cada bloco, tá certo? Para o sistema que foi apresentado aqui, ó, tá? Então nós temos um sistema de amortecimento aqui, pessoal, e é um sistema massa-mola com 2 graus de liberdade, tá? E o que isso significa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui fazendo um diagrama de corpo livre aqui dos nossos blocos, tá? Vamos analisar eles aqui de forma separada, certo, pessoal? Então nós vamos pensar aqui na seguinte situação, ó. Foi dado pra gente aqui, tá, que nós temos um sentido de deslocamento que vocês estão vendo aqui, ó, x1 e x2. Então nós vamos admitir que o bloco que tem massa 1, ele tá indo para essa direção aqui, ó, tá, da esquerda para a direita. E o nosso bloco 2, ele também está indo na mesma direção aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa nossa análise, tá certo? Eu quero que vocês entendam, pessoal, imaginem o seguinte, ó, se esse bloco está se deslocando para x1, tá? Tem que ficar claro para vocês que essa mola K1 aqui, ela está tentando atrapalhar o movimento, né? Ou seja, ela vai fazer uma força no sentido contrário aqui, ó. Então, ela vai apresentar uma resistência a esse movimento aqui nessa direção. Só que ao mesmo tempo, pessoal, a mola K2 que tem aqui, ó, ela vai tentar comprimir, né? Então, essa mola K1 ela vai tentar, vamos dizer assim, atrasar o movimento, puxar ele para trás, tá? E essa mola K2 aqui, ó, de constante elástica K2, ela vai tentar frear o movimento, ou seja, vai fazer aparecer uma força para trás aqui também, tá? Então, se a gente for analisar aqui, pessoal, num diagrama de corpo livre, quais são as forças, né, que estão atuando aqui em cima do meu bloco de massa 1, tá? Eu vou desprezar peso e normal, tá certo, pessoal? Porque elas, para o nosso sistema aqui, não vão fazer diferença nenhuma, tá? Eu vou considerar somente as forças que atuam no eixo X aqui. Então, ó, quero que vocês entendam a seguinte situação, ó. Essa força que eu estou representando aqui da direita para a esquerda, ela é referente à mola K1, tá? A mola de constante elástica K1. Então, se o bloco ele tende a ir aqui, ó, nessa direção X1 que foi dado pra gente, eu vou ter uma força no sentido contrário do movimento, tá? Que vai ser imprimida aqui pela nossa mola K1, tudo bem? E a mesma situação aqui vai acontecer com K2, ó, K2 vai tentar se opor ao movimento também pelo lado direito aqui, tá? Então entendo que a força resultante, pessoal, que é o que ele pede aqui nesse nosso exercício, é a somatória desses dois vetores que eu tenho aqui, tudo bem? E como é que a gente vai equacionar então essas nossas forças, tá? Bom, pessoal, eu vou só atribuir umas posições aqui, ó. Nós temos x1 aqui a posição que o bloco 1 está, x2 a posição que o bloco 2 está, tá? Eu vou chamar isso aqui, ó, de x0, só para eu ter uma referência, tá? Então eu teria x0, x1, x2 e aqui eu vou chamar de x3, ó. Tudo bem? Para me ajudar aqui no meu movimento, tá? Então, pessoal, só lembrando, né, que força, tudo bem? Para que a gente encontre força, que a força elástica, ela é dada por K vezes X, tá certo? Então, K é a constante da mola, tá? E X aqui, no caso, seria o deslocamento que a nossa mola tem, tá? Se a gente for levar em consideração que a força está no sentido contrário do movimento, tá certo? Então, aparece um sinal de negativo aqui, ó, beleza? Então, a força elástica é dada por menos Kx aqui, tá? Então, nós vamos equacionar ela da seguinte maneira, né? Como é que fica essa força aqui referente a essa mola, pessoal, tá?
nós vamos ter a seguinte situação, é o valor de K, tá certo? E o K nesse caso seria o K1, tá? Que é a nossa mola número 1, ó. Então nós vamos ter aqui um K1, tá? Isso aqui que multiplica os deslocamentos que nós vamos ter aqui, tá, pessoal? Então eu estou analisando o meu bloco aqui na posição X1, tudo bem? Então, nós vamos considerar a posição final menos inicial, né? Então nós vamos ter aqui, ó, X1 menos X0 aqui, ó, tá? Então essa é a situação que a gente tem. X0 ele está fixado aqui, tá, pessoal? X0 é o ponto de referência aqui, onde a mola está engastada aqui, tá? Então nós vamos admitir que esse cara aqui, ó, X0, ele vale 0, beleza? Ok. Então, a mesma coisa que eu vou fazer para a força deste lado aqui, tá certo, pessoal? Então, o que que nós temos aqui, ó? Aqui nós vamos ter a nossa mola K2, tá? Então, nós vamos ter K2, tá? E aí, pessoal, eu estou analisando o meu bloco número 1 aqui, tá certo? Então, se eu estou analisando o bloco número 1 aqui, pessoal, nós vamos admitir a posição dele, ó, inicial, X1, tá? Menos a minha posição final, que nós vamos chamá-la aqui de X2, beleza? Então, X2 aqui, já que essas são as posições que nós temos aqui para os nossos sistemas, tá? Os nomes, né, que foram dados para a gente aqui, ó, X1 e X2, ok? Então, quando a gente faz a somatória dessas duas forças aqui, pessoal, eu tenho a força resultante em cima desse nosso bloco aqui, tá? Então, qual que é o cenário que a gente tem aqui, ó? Todas as forças elas apontam no sentido oposto do movimento, tá? Então, conforme eu tinha falado para vocês, se elas apontam no sentido oposto ao movimento, nós vamos utilizar esse sinal de menos aqui, ó, tá? Então, como é que vai ficar aqui para o nosso primeiro bloco, tá certo? A força resultante, ó. Força resultante do bloco 1, ela vai ser a somatória delas, porém, com esse sinal de negativo aqui, já que estão as duas no sentido contrário do movimento, que é da esquerda para a direita aqui, né? E as forças estão em sentidos opostos, ó. Então eu vou ter aqui menos K1 que multiplica X1, tá? Eu peguei ele diretamente daqui. Cadê o X0, né? Conforme eu falei para vocês, o X0 era o meu ponto onde a mola estava engastada aqui, né? Então nós vamos admitir que essa posição aqui seja igual a 0, tá? Então menos, né? Tá certo? Já que todo mundo vai ser negativo, contrário ao movimento, K2 que multiplica X1 menos X2, ó, tá? Então essa daqui seria a nossa força resultante. Eu acabei de dizer que eu tinha continuado a minha equação diferencial aqui, mas não tem isso aqui não, tá, pessoal? Então esquece aí, tá? Então essa daqui é o valor da força. Aquilo que estava escrito ali seria dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Pra gente continuar desenvolvendo aqui. Nós não vamos precisar porque ele está pedindo somente força resultante aqui, tá? Tava escrito ali porque eu estava fazendo outros cálculos aqui, aproveitando o problema, beleza?